Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mário Sardella, coordenador técnico da empresa WBR Wagner. Eu vou estar apresentando para vocês os nossos pulverizadores elétricos, que é da parte de aplicação. Então, nós temos os modelos que é a nossa Control 100, a nossa Paint Red Sprayer e aqui temos a nossa Paint Red Station ou estacionária, que vem com essa mangueira para facilitar a mobilidade maior. A Control Pro Spray 100, aqui você vai trabalhar com ela da seguinte forma. Eu tenho 280 watts de potência, o bico dela é de 2,5 milímetros e o reservatório de 800 ml. Aqui eu consigo trabalhar em dois estágios de ar, estágio 1 e 2 para ter a tinta, e eu consigo fazer movimentos horizontal, nessa forma, com leque de 15 até 18 centímetros, nessa forma horizontal, sempre o braço reto, e se eu for fazer uma pintura cruzada, aqui eu consigo colocar nessa forma e eu consigo fazer para cima e para baixo, na vertical. Se eu quiser um leque mais estreito, fazer recortes ou batentes de portas, eu consigo colocar o leque em diagonal, diminuir a minha vazão de tinta, que é nessa roldana aqui. Eu posso aumentar ou diminuir a minha faixa de leque de acordo com o fluxo de tinta dessa roldana. E a aproximação a ser aplicada, em média, com um leque bem interessante aí, de uns 10 a 15 centímetros de leque, o ideal é você dar uma distância de um palmo ou de 10 a 15 centímetros do local a ser aplicado. Com isso você vai ter um bom desempenho, evitar de estar escorrendo a tinta do local a ser aplicado. Aqui eu tenho essa facilidade e praticidade. Esse modelo, a Control Pro Sprayer 100, você tem essa facilidade de clicar e pintar, que seria o Click Paint. Eu vou clicar aqui facilmente e vou remover o caneco ou o frontal completo. Aqui eu vou lá e conecto novamente. Eu conecto rapidamente aqui e encaixo novamente. Esse é o sistema clico e pinto. Por quê? Se eu tiver mais de um frontal, que nós vendemos como acessório, eu posso ter uma cor ou outra cor também. Aqui eu vou encaixar o outro modelo e trabalhar com outro tipo de tinta. Esse é um facilitador na Control Spray 100. E aqui vai uma informação importante. Você pode utilizar tintas esmalte, selantes, vernizes, látex ou tintas acrílicas. Aqui você vai trabalhar da seguinte forma, uma tinta ou um sistema fino de pulverização. Com isso eu preciso de diluição. Se for esmalte e vernizes, eu tenho que diluir em média de 10 a 15%, mais ou menos nessa faixa. Se eu for trabalhar com tinta acrílica ou látex, tintas mais viscosas, a diluição é em média de 20 a 30%. Isso vai variar de acordo com o fabricante da tinta. Porém, a diluição é muito importante para você obter um leque bem uniforme e fino de aplicação. Se eu diluir pouco a minha tinta, se for ainda mais uma tinta mais viscosa, no caso de acrílico ou látex, eu vou ter gotículas, né? Vou ter aquela famosa casca de laranja. Para evitar isso, eu faço uma diluição de acordo com o fabricante e sempre certifico se está correto a minha diluição. A Paint Red Sprayer, aqui você vai ter uma turbina de 460 watts de potência, o reservatório de 1,3 litro a capacidade, e aqui o bocal dele, ele vai ter um bocal de 4,1 milímetros a abertura da agulha. Com isso você vai conseguir trabalhar com tintas mais viscosas, mais espessas, com bastante agilidade e praticidade, podendo diluir pouco ou sem nenhuma diluição o tipo de trabalho ou tipo de produto a ser aplicado. Com isso você tem essas vantagens. Aqui eu tenho um reservatório bem grande para trabalhar com tintas acrílicas, látex, PVA. E aqui eu consigo trabalhar a vazão de tinta numericamente de 1 a 12 nessa coroa vermelha. Aqui eu tenho a numeração de 1 a 12 e com isso eu consigo ajustar e ter um leque muito mais preciso e uniforme. Além disso, eu também tenho aqui na parte do tronco, que ela seria aqui um ajuste de leque, que é um leque aberto e leque fechado. Por que seria o leque aberto? O leque aberto eu vou trabalhar sentido horizontal ou vertical com leque bem grande. Esse aqui, por ter agulha grande e um tubo de sucção bem grande também, aqui eu consigo trabalhar com essas tintas mais viscosas, com pouquíssima diluição ou sem diluição, como eu tinha dito. E aqui eu tenho essa facilidade para trabalhar com leque aí de média de 20 a 25 centímetros de leque tranquilamente. É uma máquina bem interessante e bem ágil e prático para o seu dia a dia de pintura. E lembrando, você pode trabalhar com esmalte, verniz, látex, seladores, tanto em muros rústicos, texturizados, chapiscado, que é uma aplicação muito mais uniforme e perfeita,
e o gesso 3D, que é um acabamento mais preciso, e você também consegue obter com a Paint Red Sprayer. Aqui você tem essa facilidade e praticidade de trabalhar com a Paint Red Sprayer. E a grande vantagem é que a Wagner disponibiliza os acessórios, que seria o PS800 para pinturas mais finas, o spray frontal branco para pinturas mais viscosas. Aqui você vai ter facilmente o sistema Click Paint, né? Cliquei, pintei, eu vou soltar facilmente dessa forma. Eu soltei, acabei de pintar com uma tinta vermelha, eu consigo um látex vermelho, eu consigo vir aqui trabalhar com esmalte amarelo sem problema nenhum, com esse clique e esse encaixe bem rápido e prático de se fazer, ó. Cliquei, solto facilmente e eu posso trabalhar de acordo com o tipo de tinta e a quantidade de material a ser aplicado. Eu posso trabalhar tanto com o modelo PS800, com o spray frontal branco ou mesmo com o spray da própria Paint Red com o bocal amarelo. Eu tenho essa facilidade e disponibilidade de frontais da WBR Wagner. E essa é a Paint Red Station, ou Paint Red estacionária. Ela vai ter muito mais leveza e praticidade para se trabalhar. Às vezes você tem um pouco de dificuldade ou um pouquinho de peso na questão de outros modelos. Aqui você vai ter uma mangueira de 4,5 metros para facilitar a locomoção na onde você estiver aplicando. Ela também, por ser estacionária, você pode deixar ela em algum local no cômodo, centralizada. Com isso você pode fazer todas as paredes do ambiente. Lembrando que ela tem 370 watts de potência. Aqui eu posso trabalhar com a potência 1 e 2. Posso trabalhar com a metade da potência dela na potência 1 e a potência total de 370 watts na potência 2. E falando de Paint Red, aqui você vai ter o reservatório de 1,3 ml para trabalhar com tintas mais viscosas, com pouca ou sem nenhuma diluição. E a vantagem também que aqui você vai ter um bocal com bico de 4,1 mm, facilitando você obter um leque de 20 a 25 centímetros tranquilamente, de acordo com a vazão de tinta, que nesse sistema é numérico, de 1 a 12. Nessa coroa vermelha eu tenho o sistema de 1 a 12 para facilitar e ajustar a minha aplicação. O ideal a ser aplicado é uma distância em média de 15 a 20 centímetros, se você tiver com uma vazão de tinta bem grande. Se você tiver com uma vazão mais mediana ou baixa, o ideal é uma distância de 10 a 15 centímetros do local a ser aplicado. Isso vai variar muito de acordo com o tipo de tinta que você for trabalhar. Se eu trabalhar com esmalte verniz, a diluição é um pouco menor. Você consegue trabalhar com um pouco menos de vazão de tinta, na vazão 1 até 4 tranquilamente. Se eu for trabalhar com tintas mais viscosas ou espessas, eu consigo trabalhar com a vazão em média de 6 em diante, até 12, de acordo com o local a ser aplicado. Se eu for pintar internamente, eu tomo um pouco de cuidado com a vazão de tinta e aproximação. Se eu for trabalhar em locais externos, chácaras, muros rústicos, áreas externas, eu posso trabalhar com um pouquinho mais de vazão, sempre tendo a cautela necessária. E aqui, na parte frontal, você consegue ajustar o leque. Eu quero trabalhar com leque horizontal, eu coloco o bocal amarelo dessa forma, o leque vai abrir dessa forma aqui, com vertical. Com isso eu faço movimentos direita e esquerda, evitando de fazer overspray ou a famosa neva lateralmente, sempre mantendo o braço reto dessa forma. Horizontal, vou fazer a aplicação dessa forma. Se eu quiser fazer pintura cruzada, né, fazendo uma pintura cruzada, eu inverto aqui o sistema aqui do bocal amarelo, ele vai abrir um leque na horizontal. Com isso eu consigo fazer faixa para cima e para baixo, sempre o braço bem firme, o pulso firme. Eu consigo fazer uma pintura cruzada e uma faixa bem uniforme. Lembrando sempre com uma distância de 10 a 15 centímetros do local, com uma vazão mediana a mínima e com uma vazão maior, com uma distância de 10 a 20 centímetros, de acordo com a vazão de tinta que você estiver utilizando. E também é bom ressaltar, se você for fazer pinturas de grades, batentes de porta ou estruturas mais finas, eu consigo aqui ajustar aqui na parte de cima do tronco dela, um leque aberto ou fechado. No leque fechado, o ideal é você diminuir um pouco a vazão de tinta, no 1 a 3, mais ou menos, você vai ter uma precisão legal para trabalhar com leque fino. Para conseguir arredondar e abaloar o leque ainda mais, eu consigo colocar aqui na diagonal o bocal dela e eu consigo estreitar o leque mais. Com isso eu consigo fazer essas estruturas mais finas com alto desempenho e praticidade. E também, para você manter sempre em ordem seu equipamento, a limpeza é fundamental para o seu equipamento. Com isso, se você utilizar tintas à base de água,
o ideal é você fazer limpeza com água e sabão neutro. Você pode colocar 200, 400 até 500 ml de água com algumas gotas de detergente neutro, de cozinha mesmo, tranquilamente. Você vai acionar o gatilho dela, fazer uma pulverização, com isso você vai tirar todo o excesso de tinta do reservatório e da agulha. Com isso eu vou ter essa limpeza praticamente total. Para finalizar, você vai tirar todas as peças do bocal, vai colocar de molho numa água e sabão, para no dia seguinte ter uma limpeza mais precisa. Se você for trabalhar com tintas à base de solvente, nós, como é numa linha imobiliária, a gente indica sempre trabalhar com a diluição com água ras e a limpeza também com água ras. O próprio fabricante da tinta indica água ras para diluição. Com isso, para você fazer a limpeza, da mesma forma, coloca 200 até 400 ml de água ras pura, aciona o gatilho dela, faz toda a pulverização para tirar todo o resíduo de tinta do frontal e também do sistema da agulha. Com isso, você vai colocar de 300 a 400 ml de água e sabão neutro para tirar e remover toda aquela química que está no circuito da agulha, justamente para não danificar as peças internas da agulha, retentores e O-rings. E com isso você vai ter uma autonomia maior dos seus equipamentos. Sempre faça essa limpeza periódica. Para ajudar, a Wagner tem 12 meses de garantia, porém temos o kit reparo, que é o do PS800, para uma preventiva. Aqui é do PS800 e temos também o frontal da U-Spray. Se você precisar, às vezes danificou, perdeu alguma peça ou perdeu o frontal completo de alguma situação, nós temos aqui o PS800, que ele é intercambiáveis para todos os modelos de pulverizadores da Wagner, e também temos o U-Spray frontal branco para tintas mais viscosas. Você tem todos os acessórios da linha WBR Wagner. E lembrando, a WBR Wagner indica o uso do EPI, tanto na linha de preparação quanto de aplicação dos nossos produtos. E essa foi a apresentação de linha de pulverizadores elétricos da Wagner. E até mais!